A felicidade, como a maioria das pessoas pensa, ela é baseada em outras pessoas, outras coisas, em outros lugares. Você é feliz porque você tem coisas. O cristão, ele pode ser feliz de verdade, ele pode sorrir, é esse o caminho do cristão, ou ele tem que ser sério? Será que a gente consegue ser feliz nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia? Todos nós queremos ser felizes. Mas onde encontrar a felicidade? A gente está mencionando hoje sobre a vida do cristão. E o cristão tem que sorrir constantemente? Como entender isso? Agora, aqui no programa Escola Bíblica, a gente vai estudar esse tema acerca da Palavra de Deus. Até já! Estamos começando o programa Escola Bíblica e, claro, trazendo a cada semana um tema diferente para você. E essa semana a gente está falando sobre esse tema aqui, tá? Para você que já conhece, já acompanha a gente, é esse tema que nós estamos apresentando essa semana, a essência do que? Do cristianismo. Sabe onde você encontra isso? Sabe onde você encontra essa mensagem e reflexão aqui e o tema da semana? Nessa revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa é a temporada que nós estamos nos envolvendo juntos aqui e, claro, apresentando cada vez mais esperança ao meu e ao seu coração, tá? Até agora a gente falou de como que o cristão, ele deve ter atitudes verdadeiras, né? As atitudes, as palavras, mas é importante a gente não se esquecer que o cristianismo, ele é alegre também, é uma trajetória feliz. O cristianismo não é o não pode isso, não pode aquilo. Quando a gente falou ontem sobre o fato da gente cuidar com as palavras, da gente cuidar com as nossas atitudes, isso não quer dizer que o cristianismo deve ser algo amarrado, que nos impede de sermos sinceros, honestos, mas ele espera de nós, o verdadeiro cristão, ele deve agir como Cristo agiu, né? Em determinados momentos, Jesus ele foi duro, ele falou a verdade, ele chamou os fariseus de hipócritas na hora certa, mas a essência dele era palavras ao coração, era a compreensão, era o entendimento também. E hoje a gente começa falando então sobre essa questão do cristianismo, se a gente pode sorrir, se a gente deve sorrir, e claro que a gente pode e deve, a gente vai estudar um pouco sobre isso, falar um pouquinho, refletir algumas lições e alguns textos também, tá bom? Você viu que eu apresentei logo no início aqui o Verdades para o Tempo do Fim. Você pode receber na sua casa esse material, entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, que você já está vendo na tela, ou através também da ligação do telefonema por telefone fixo aqui da Novo Tempo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Pega o seu celular agora ou manda uma mensagem para a gente, ou liga e já peça o Verdades para o Tempo do Fim. Rapidinho agora, hein? Um segundo material, o Sábado da Criação. Se você ainda não pediu, lançamento, coisa boa, material extraordinário. Eu estava folheando aqui esses dias atrás o material, cada capítulo com ilustrações, com forças importantes de textos bíblicos que ensinam verdadeiramente acerca da guarda do sábado. E se você tem dúvidas sobre esse tema, é só você pedir também o Sábado da Criação, o canal mesmo, telefone ou WhatsApp também, tá? E como a gente sempre faz, a gente começa com uma oração e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da felicidade, a postura do cristão, se deve sorrir ou não, e aí a gente vai trabalhar um pouco sobre esse tema, tá bom? Senhor, obrigado mais uma vez, estamos no meio da semana, algumas pessoas se enfrentando grandes desafios. Muitas pessoas começaram a semana bem, com vitórias, com conquistas, com novas perspectivas. O que nós queremos é que de alguma maneira o Senhor esteja com a gente, o Senhor tranquilize o nosso coração, nos dê esperança, paz e muita alegria, alegria verdadeira e eterna também. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma ilustração para você
e eu vou ler na íntegra ela está exatamente aqui no Verdades para o Tempo do Fim, nesse material. É uma história que diz mais ou menos o seguinte, que tinha uma senhora que ela parou o sinal no carro, vermelho, como você já viu, no trânsito, sinal vermelho, parado. De repente o sinal ficou verde, ela continuou parada, deveria ir, né? Mas continuou parada. O sinal mudou várias vezes, ficou vermelho de novo, ficou verde, amarelou, ficou vermelho, verde. Aí, de repente, um guarda foi até o carro que ela estava. E, educadamente, aquele guarda pergunta para ela o seguinte: ó, senhora, não tem nenhuma cor que a senhora goste, não? Para a senhora poder seguir caminho? Essa ilustração simples, né, contida aqui no nosso material, parece estranha, né? Parece engraçada, não sei, mas o fato é que muitas pessoas parece que não se satisfazem com cor nenhuma. Nada na vida traz alegria. Algumas pessoas estão buscando um arco-íris lá no fim do arco-íris, o pote de ouro. Já ouviu falar, né? Algumas pessoas falam, claro, é uma ilustração, uma brincadeira. No final do arco-íris tem um pote de ouro. Estão buscando a felicidade no final da vida, atrás de sonhos, da vida noturna, das baladas, né? Hoje, mais restrito, mas muitas pessoas ainda vivem buscando a fama, os aplausos da multidão, redes sociais, fama. Muitas pessoas procuram satisfação nas meditações, na reflexão, dizendo assim, olha, eu tenho que entender o meu interior e aí assim eu vou ser feliz. Outros buscam na razão e muitas pessoas, eu digo para você, entendem de fato que nenhuma dessas coisas ou nenhuma dessas cores satisfaz. Nada disso traz de fato a felicidade. Eu não vou mencionar sobre ele, mas Salomão fala muito sobre isso, né? Mas o cristão ele tem que ser feliz. E só existe um meio da gente ser feliz. A vida do cristão tem que ser uma vida feliz. Ah, pastor, como é que a gente vai ser feliz? É possível a gente ser feliz como a gente está vivendo agora? Jesus certa vez disse o seguinte, e eu queria que você lesse comigo o primeiro texto para a gente contextualizar e entender a vida do cristão, a caminhada e a trajetória dele. João 12, verso 32 diz assim, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. É o contexto da morte de Jesus, né? É o contexto de Jesus no Calvário, ali na cruz. Quando nós olhamos para Cristo, Ele nos impressiona. E essa forma como Cristo impressiona as pessoas que entram de fato com o coração aberto para ter esse encontro com Ele, gera uma mudança interior. Nós já falamos sobre a renovação de vida, o novo nascimento. E esse novo nascimento, ele tem como resultado algumas coisas, e uma delas é a felicidade. Jesus passa a ser o foco, e Ele é o gerador, Ele é aquele que proporciona a verdadeira felicidade. Não existe maior poder de atração em todo o universo do que Jesus crucificado. Quando a gente vê o que Jesus fez, quando Ele se entregou por nós e como, sem necessidade, quem Ele era, o dono do universo. Mas, infelizmente, alguns cristãos, e você sabe disso, tomara que não seja você, embora eu saiba que tem muita gente assistindo, muitos cristãos têm uma vida amarga, uma vida cinzenta, uma vida triste, uma vida sem cor. E muitas pessoas pensam assim, eu vou mostrar essa conversa aqui que me mandaram hoje, eu achei bem interessante essa conversa, uma conversa fictícia, né? Como se alguém estivesse conversando com a igreja de Deus. Você pode acompanhar comigo? De repente em tela cheia, tenta ler comigo aqui uma hipótese de uma conversa. Uma pessoa dizendo assim, eu quero fazer X, eu quero fazer determinada coisa. E a igreja responde, ok, você é livre para fazer isso. Mas você diz que X é errado, e a igreja? Sim, né? É errado, de fato. E a pessoa, você acha isso, pois quer me controlar. A igreja? Não, você é livre para fazer o que você quiser. A pessoa, mas você pensa X, que X é errado, ou que X é errado. E a igreja? Sim, mas só porque é para o seu bem.
mas eu quero fazer X. Você é livre para fazer, mas eu quero que você diga que X é bom. Isso eu não posso dizer. Por que você me odeia? Parece uma conversa estranha, né? A gente está trazendo algumas ilustrações para você, mas sabe o que acontece? Muitas pessoas questionam, aqui é um exemplo da igreja, mas questionam a Cristo. Querem fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, o que acham melhor. E envolvidas numa vida que buscam os próprios interesses, as pessoas se dizem cristãs, se envolvem com a igreja, mas não são felizes. As pessoas buscam uma felicidade nos interesses particulares. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o verdadeiro cristão, ele é feliz, ele sorri. Eu até me lembro de uma história, eu vou contar rapidamente antes do intervalo. Uma garotinha, vamos colocar o nome dela de Maria Clara, né? E ela tinha um vizinho chamado Daniel. Estava brincando no quintal, de repente, o Danielzinho pegou um lápis de cor, desenhou alguém sorrindo, a igreja ali, fez um desenho da igreja, alguém sorrindo. Ela falou, que desenho chato, a menina falou, não tem nada a ver esse desenho teu, alguém sorrindo na igreja. Dele, por que é bobo? Por que é chato esse desenho? Porque quando eu fui na igreja do Pedrinho, as pessoas ficaram bravas comigo porque eu ri dentro da igreja. Muitas pessoas não entendem que o verdadeiro cristão ele tem que ser feliz. O cristão verdadeiro, ele tem a felicidade no coração, e a gente vai entender isso. Eu vou dar uma pausa agora, a gente fez essa introdução, e a gente vai para alguns textos da Bíblia. Nem todas as pessoas representam o mal a Deus. O verdadeiro cristão que representa a Deus de fato, ele entende que a felicidade é algo que Jesus coloca dentro do nosso coração. A vida do cristão, o tema dessa semana, a gente está vendo aqui, né? Estudando o capítulo 6. Quero relembrar para você na íntegra aqui. O capítulo 6 diz o seguinte, acerca do cristão, a vida do verdadeiro cristão, a essência do cristianismo. O verdadeiro cristão, ele é feliz. E após o intervalo a gente vai ler alguns textos e eu vou aproveitar e mandar alguns abraços para as pessoas que já estão entrando em contato com a gente aqui, tá bom? Dá uma pausa rapidinha, respira, toma uma água, entre em contato com a gente, pega o seu material e a gente volta já já. Até mais. De volta com o programa Escola Bíblica, essa semana a gente falando sobre a essência do cristianismo e hoje sobre a felicidade. O cristão, uma frase dura, hein? O cristão pela metade ele é infeliz, pois ele acha o caminho muito difícil, né? Muito pesado. Isso não quer dizer que existem momentos que a gente não pode estar triste, claro que sim, né? A perda de alguém, uma situação difícil, algum momento da vida. Mas a essência do cristianismo, a natureza do cristão, quando ele conhece a Jesus de fato, é uma pessoa feliz. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão entrando em contato com a gente aqui, tá? Um abraço para uma pessoa, pelo menos, para representar todos. Entraram em contato com a gente agora há pouco aqui, o departamento da Escola Bíblica, dizendo que entrou em contato um senhor da Igreja Central Adventista de São José dos Campos. Ele está dando estudo bíblico aqui acompanhando, com uma moça, vamos ver o nome dela, Fabiana Souza, ela é de São José dos Campos. Fabiana, um abraço para você, você que está estudando a Bíblia, está estudando aqui com Escola Bíblica também, que Deus abençoe muito você. E não somente você, mas todas as pessoas que estão acompanhando, estudando a Bíblia no Brasil, estudando com a gente, que Deus clareie a nossa mente a cada dia, né? No Antigo Testamento, há uma visão correta que Deus apresentou através de Neemias sobre a felicidade, sobre a vida do cristão. E eu trago para você esse texto aqui. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus, mas é colocado em nós. Eu gosto muito da frase de John McDowell. Ele dizia o seguinte, olha que interessante, um professor e um conhecedor das Escrituras que dizia o seguinte, os cristãos que conhecia, ele falando sobre a juventude dele, eram irritantemente felizes. Ele ficou tão impressionado de ver uma felicidade verdadeira nos cristãos que ele conhecia, que aquilo impressionou a ele. E deixa eu fazer uma pergunta sincera para você, não precisa responder para quem está perto de você em casa, se você está sozinho ou com alguém. Você é cristão? Sim, né? Não? Eu acho que a maioria é. Você é feliz?
Você é feliz? Não estou perguntando se você está vivendo um momento difícil, está triste em algum momento. Eu também, todos nós, né? Mas você é feliz? Essa felicidade não existe no coração de alguém disposto a desistir. Não desista. Felicidade é uma escolha das próprias forças? Não é. Felicidade é algo que Deus coloca no nosso coração. E eu vou ler para você um texto aqui muito bonito que fala sobre isso. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, quando a pessoa se converte de verdade, já falamos sobre isso, né? O fruto do Espírito é o amor e o que mais? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. A pessoa que se entrega a Deus, ela tem essas características. O fruto do Espírito, né? É uma pessoa que tem domínio próprio, ela é mansa e ela é o quê? Alegre. Não é um esforço desgastante, eu tenho que ser feliz. É algo natural, é uma dádiva do Espírito Santo. Ser feliz na plenitude. Isso não quer dizer, tem gente que diz assim, pastor, não adianta dizer para mim, eu estou no mundão e eu sou feliz. Ok, Jesus mesmo falou para os apóstolos que muitas pessoas seriam felizes. Uma felicidade passageira, uma felicidade momentânea, de 70, 80, 90 anos, nas baladas da vida. Nunca diga para alguém, você não é feliz, porque ela pode jogar na sua cara e dizer assim, quem disse que eu não sou? Eu sou. Eu estou na minha droga, estou na mulherada, e estou na balada, e estou nisso, e estou naquilo, e sou feliz. Nós não podemos dizer, mas o que Cristo quis dizer é o seguinte, não é uma felicidade genuína, não é uma felicidade plena, não é uma felicidade completa. É uma felicidade passageira. Isso quer dizer que o compromisso com Cristo, ele provoca mudanças no coração. Ele faz uma transformação. E a experiência cristã do novo nascimento, quando ela é genuína, quando ela faz diferença de verdade, o estilo de vida da pessoa muda e ela é feliz. Desafiador isso, né? Para quem é feliz, maravilha, mas para quem está triste nesse momento, agora, eu não quero lançar um peso sobre você, a Bíblia não quer lançar. Pastor, então eu não tenho Deus, eu não sou convertido de verdade porque eu estou triste. Nós temos direito e Deus entende isso, tá? Não veja como um peso para você. Mas se você leva a vida infeliz, reclamando de tudo está ruim, é melhor a gente repensar o valor do cristianismo na nossa vida, se Jesus é que está preenchendo de fato o nosso coração, porque a verdadeira felicidade, ela independe das circunstâncias exteriores. Pastor, estou triste, o Covid me deixou triste. Todos estamos inseguros. Quem tem certeza de detalhes acerca do amanhã? Mas ainda assim, a essência, mesmo com o exterior abalado, é possível ser feliz. Da mesma maneira que os prazeres passageiros não levam à plena felicidade, mesmo que do lado de fora as coisas estejam ruins, Deus pode trazer a plena felicidade. A felicidade, isso é importante a gente entender. Na Bíblia, a felicidade não é uma ausência de dor. Felicidade não é ausência de tristeza. Felicidade, ou melhor, não é ausência de dor ou de problemas, ok? Jesus mesmo foi um homem de dores, mas ele era essencialmente a felicidade, porque ele era tudo que ele pregava, falava e ensinava. Hebreus capítulo 1 diz assim, ungido com óleo da alegria, olha só, óleo do quê? Da alegria, mais do que a teus companheiros, porque ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Jesus era um homem alegre. Jesus era feliz. O apóstolo Pedro comenta um pouquinho a respeito também. 1 Pedro 3, 3 e 4. Diz assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas. Eu não quero entrar nos detalhes da roupa, mas na essência do texto. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que faz diferença de fato é o que está dentro. A aparência não vale nada. Tem muita gente que vive de uma falsa aparência. Tem gente que vive de falsa
moralidade, tem gente que vive de falsa riqueza e tem gente que vive de falsa felicidade. E através de Pedro, Deus está dizendo para nós o seguinte: olha, o importante é o que está dentro do coração. Porque tem muita gente, você vai concordar comigo. Daqui a pouquinho eu vou fazer até questão de postar uma frase aqui que eu gosto muito. Que diz assim que muitas pessoas estão chorando nos seus travesseiros de noite, mas as fotos estão sorridentes nas redes sociais. Tem gente que tem aparência de felicidade, mas o interior não é feliz. E a plena felicidade, mais uma vez eu volto a dizer, Salomão diz que tudo era vaidade e só Deus preenche a verdadeira felicidade. E aí é algo que nos conforta, porque a gente sabe onde buscar a felicidade. A felicidade está em Deus. Só que ao mesmo tempo é um certo puxão de orelha também, porque repense, se você se diz um cristão e nada, em nenhuma circunstância, em nenhum momento você se sente feliz, é porque de repente você não está buscando de verdade a essência da felicidade, que é Cristo. O adorno exterior não traz nada. O preço disso não vale nada. O que vale é o que Deus coloca no coração. E é um dom artificial. E Pedro está preocupado com isso, dizendo que o que vale de fato é o coração. Eu faço uma pergunta para você agora, nesse momento, nesse estudo nosso sobre a essência do cristianismo, sobre o cristão ser feliz. Por que o cristão se tornaria artificial? Se Deus tem dado tanta coisa, né? Tanta beleza natural, tanta bênção em meio às lutas, né? A condução, o amor dele. A conversão verdadeira é inevitável. Ela transforma o coração das pessoas. Não faz diferença o seu comportamento, mas o que faz diferença é o interior. E ele vai gerar um comportamento verdadeiro, feliz. Dificilmente as escolhas que a gente fará vão ser as escolhas de hoje também. Deixa eu contar uma experiência para você rapidinho. Uma vez um professor meu disse o seguinte, né? Vou contar nesse pouco tempo que nós temos. Uma mulher estava dentro de um ônibus e ela começou a reclamar com o motorista, viajando, né? Quando que nós vamos parar? Eu estou com fome, com vontade de comer uma pizza e tal. Às vezes acontece, você está viajando no ônibus, não vê a hora de parar para comer alguma coisa, né? Já passou por isso? Só que ela estava reclamando ali com o colega do lado, o passageiro, com o motorista. De repente, ela para num lugar, os policiais entram, perguntam, quem é fulana? E ela fala, sou eu. Bem, a senhora poderia vir aqui, por favor? A senhora está viajando, mas nós recebemos uma notícia para comunicar à senhora aqui. Não estavam conseguindo falar com a senhora no celular. A senhora tem que voltar para a cidade que a senhora saiu, porque o seu esposo acabou de falecer com um infarto fulminante. Eu vou fazer uma pergunta para você. Aquela mulher se lembrava da pizza naquele momento, da fome dela? Esqueceu da fome, perdeu a fome. O marido dela havia acabado de falecer, recebeu uma triste notícia. Era tão pesado aquilo que ela esqueceu das coisas poucas que ela estava reclamando. O inverso é verdade também. Estar com Cristo é tão bom, tão bom, tão bom, que os pequenos detalhes, as pequenas tristezas da vida, as reclamações, elas são superadas com a presença de Cristo, com a felicidade de ter Jesus no coração. Eu quero ler para você um texto de Filipenses 4, verso 8. É o último texto que a gente vai ler hoje. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Porque, de fato, é Jesus quem coloca esses pensamentos na nossa mente e no nosso coração. Quando a gente tem um encontro com Jesus, todos os outros problemas se tornam nada, pela felicidade plena que nós temos de estar com aquele que é a fonte da verdadeira felicidade. Eu lanço esse desafio para mim e para você. Se você está triste hoje, ore a Deus. A Bíblia diz assim, você está triste, ore a Deus. Mas não viva uma vida infeliz, pois se você é um cristão, você tem Jesus com você. E Ele
sobrepõe todos os problemas desse mundo através do Espírito Santo, colocando a alegria plena no seu coração. Vamos orar? Deus te abençoe. Acompanhe no NT Play esse estudo e os estudos dessa semana também. Que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, por essa reflexão tão importante. Existem pessoas que, embora levem o título de cristãos, estão vivendo dramas pessoais e, claro, o Senhor conhece, o Senhor sabe disso. Leve até elas a felicidade plena da Tua presença, conforte os corações, mas, acima de tudo, ajude com que elas não vivam uma vida infeliz, mas uma vida alegre. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.